Mais um vídeo do canal, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o primeiro gênero do conhecimento em Spinoza, ou ideafecção. O que seria o primeiro gênero de Spinoza? O primeiro gênero de Spinoza é quando eu crio uma ideia acerca de determinado objeto, não pela natureza em si do objeto, não pelas causas adequadas, mas por causas inadequadas, por ideias confusas. Essas ideias confusas se originam a partir que determinado corpo que me afeta produz um determinado efeito e eu crio uma ideia a respeito daquele objeto pelo efeito que esse tem no meu corpo que foi afetado, né? Não pela ideia inadequada, né? Qual foi o vetor que realmente gerou esse mau encontro, né? O primeiro gênero se passa nessa compreensão confusa, né? Que aí a gente acaba criando representações acerca das coisas através muito do nosso do efeito do corpo do que pelas causas. Com isso, eu estou com um texto aqui que vai me auxiliar para a gente estar falando sobre o primeiro gênero de Spinoza. Esse texto foi escrito, né? E eu participei de um evento semana passada, então eu resolvi estar dividindo aqui com vocês, certo? Ou seja, enquanto na nossa contemporaneidade a gente busca, né, estar eliminando, ignorando os maus encontros, Spinoza vai dizer que esse processo é constitutivo da própria experiência humana e estamos condenados, né, a experimentar os maus encontros. Ou seja, não estamos no mundo já com uma compreensão adequada, né, do que pode ou não gerar um bom encontro com o meu corpo, se compor bem, o que vai deteriorar meu corpo. Não. A gente é que nem uma criança na primeira infância, né, descobrindo o mundo. Então, cabe a gente desenvolver ou, né, sair desse primeiro gênero do conhecimento para o segundo gênero do conhecimento, que é onde eu tenho ideias adequadas, e para Spinoza e o terceiro gênero do conhecimento, que seria uma ciência intuitiva, certo? Mas nesse vídeo aqui vamos ficar só no primeiro gênero do conhecimento. Cabe aqui estar trazendo uma definição, né, de Deleuze, que ele vai dizer: diremos que as ideias afecções são as representações de efeitos sem suas causas. A definição de Deleuze é precisamente o que Spinoza chama de ideias inadequadas. As ideias de mistura separadas das causas da mistura. Com isso, eu também posso estar refletindo o porquê, né, em determinados encontros, em determinadas relações, são produzidos o afeto de alegria e são produzidos de tristeza. E na medida que eu me encontro nesse primeiro gênero do conhecimento, a gente pode estar pensando também nas relações humanas, né? Porque qual é o vetor que ao meu corpo me encontrar com outra pessoa gera o afeto de alegria e me faz querer estar próxima dela, né? E se realmente eu quero estar próxima dela, por ela em si, né? Pela ideia do que seria a natureza de ano, pelo efeito agradável, pela produção de tristeza, de alegria que aquele corpo produz em mim. Pois bem, seguindo esse raciocínio, se for necessário explicitarmos então a noção de imagem e imaginação, porque esses dois fenômenos constituem e estão em jogo quando um corpo exterior afeta outro corpo, tanto com afeto de alegria quanto de tristeza. Ou seja, quando o corpo é afetado por um desses afetos, são produzidos imagens acerca dessas afecções. E na medida que a mente imagina tal corpo exterior como presenteado, é produzido tanto o afeto de alegria como o afeto de tristeza, resultando uma ideia acerca do corpo exterior. Então, vamos estar explicitando aqui o que é imagem e imaginação, né? Que se encontra em jogo, se encontra nessa origem, né? E é a partir daí que a gente constitui a ideia das coisas, dos objetos exteriores. Perdão.
Ao pensarmos sobre a relação entre imagem e imaginação, temos que levar em conta que sua diferença ocorre, pois a primeira é um processo mecânico e a segunda acontece no campo da atividade mental. A primeira se origina a partir do encontro de corpos, sendo uma afecção, na medida que um corpo exterior afeta e envolve o corpo humano, certo? E para Spinoza, o corpo humano é constituído por muitos indivíduos e os mesmos são compostos por muitos outros em sua complexidade. Os indivíduos que compõem o corpo humano podem ser afetados de diversas maneiras, possibilitando que o corpo humano seja tanto afetado de alegria ou de tristeza por um mesmo corpo. Podemos pensar a questão do paladar, né? A língua, o paladar. E quando eu tenho uma refeição A e eu experimento ela, é saborosa, né? Produz um afeto de alegria, né? Produz uma excitação, produz um prazer. Mas o alimento B não tem o mesmo efeito, gera um efeito contrário, né? Então, produz um afeto de tristeza, produz uma excitação de dor. Então, partindo desse exemplo, podemos ter em mente porque justamente o que Spinoza fala, né? Porque o corpo humano pode ser afetado, né? Tanto do afeto de alegria quanto do afeto de tristeza, né? E como o mesmo corpo, né? Ele pode ser afetado simultaneamente, né? E também como um objeto só pode tanto afetar o meu corpo de alegria ou de tristeza. Desse modo, o corpo humano que nos afeta de tristeza, tendo semelhança com outro corpo, pode nos afetar de tal maneira que podemos tanto amar ou odiar. Isto ocorre porque o corpo humano é composto de um número grande de corpos, que podem ser afetados de diferentes e múltiplos modos. O corpo humano, ao ser afetado por um outro, o considerará como um corpo exterior existente em ato, até que o corpo seja afetado novamente por outro corpo exterior que exclua a presença do anterior. Assim mesmo, o objeto não esteja presente, a mente considerará como presente. Spinoza explica essa equação com uma demonstração mecânica sobre como ocorre o processo de afecção com o corpo exterior. Essa explicação do movimento da afecção não só explica como é gerado as imagens, mas demonstra que é o movimento que constitui a essência da imagem. Ou seja, se o meu corpo humano ele é afetado por outro corpo, produzindo um afeto de tristeza, e mesmo que aquele corpo não esteja presente, o meu corpo poderá considerar aquele corpo como presente. Ou seja, Spinoza vai estar dando uma explicação de como isso funciona através do encontro de corpos, né? E que fundamenta e ao mesmo tempo explicita o que seria a afecção e daí como gera uma ideia. Spinoza vai dizer que o processo ocorre de tal maneira, abre aspas, quando corpos exteriores determinam as partes fluidas do corpo humano a se chocarem um grande número de vezes com as partes mais moles, as partes fluidas modificam a superfície das partes moles. Como resultado, as partes fluidas são rebatidas diferentemente de antes, e além disso, ao encontrar depois em seu movimento espontâneo as novas superfícies, elas são rebatidas da mesma maneira com que foram inicialmente, impelidas em uma direção pelos corpos exteriores, e consequentemente, uma vez que, enquanto assim rebatidas, elas continuam a se mover, afetando o corpo humano da mesma maneira que antes. Assim a mente, por sua vez, pensará a mesma coisa, isto é, considerará novamente o corpo exterior como estando presente. Pensemos que o seu corpo está num certo movimento espontâneo antes de ser afetado, numa certa configuração dinâmica. Na medida que ele é afetado, o movimento espontâneo do seu corpo ele é interrompido pelo encontro do outro corpo. Com isso, produz o afeto, né? Produz o afeto de alegria ou de tristeza. Então, podemos perceber que o corpo humano é composto por diversas partes, né? Essas partes sendo fluidas ou móveis, etc.,
quando ele é determinado por um corpo externo, é parado o seu movimento espontâneo, como eu havia dito. Na medida que o corpo sofre essa afecção, é produzido determinado afeto, mesmo que tal corpo não esteja mais existente em ato. Quando o movimento espontâneo do corpo é retomado, novamente ele se choca com os vestígios de quanto o corpo estava sendo envolvido por um corpo exterior, e com isso é rebatido novamente o movimento espontâneo. Essa repetição de movimentos forma a mesma imagem e afeto, ou seja, tanto a mente e o corpo considerarão aquele corpo exterior como estando presente. Essa explicação esclarece o processo mecânico e perceptivo da produção de imagem através da afecção do corpo. Mas o corpo não pode ser reduzido meramente a outro corpo humano ou animal. É necessário considerá-lo tanto uma canção, um discurso, uma poesia, né? Então a gente não pode reduzir o corpo que nos afeta, né, sendo meramente corpo humano ou animal, né? Pode ser tanto, como bem disse, uma canção, um discurso, uma poesia, uma imagem, né, um alimento. Nessa lógica, a imagem nada mais é que uma afecção corpórea que acontece dentro do corpo. E ao mesmo tempo que ocorre esse movimento, a mente o percebe. Com isso, também nota-se que, na mesma proposição que Spinoza explica como se origina a imagem através da afecção, que se encontra no parágrafo 17 da parte 2 da Ética, ele vai explicar como se dá a imaginação. Esse processo acontece quando a mente considera como presentes os corpos exteriores. Então, podemos perceber que a imaginação, o processo de imaginar, não acontece de modo isolado, mas somente porque somos afetados e afetamos de modo igual por vários corpos. No processo de imaginar, sempre buscamos imaginar por aquelas coisas que aumentem a nossa potência de agir e pensar. E na medida que a mente imagina aquelas coisas que podem excluir a sua existência, ela continuará imaginando até recordar as que possam aumentar sua potência, certo? Então, para Spinoza, quando ele fala de corpo e mente, não podemos imaginar como algo distinto ou separado, pois para o filósofo ambos os atributos são um só e a mesma coisa, na medida que as duas pertencem a uma única substância. Por exemplo, quando o corpo humano é afetado simultaneamente por dois ou mais corpos, na medida que ela imagina um corpo, logo em seguida imaginará outro. Ou seja, numa tarde, Roberto se encontrou com Fábio e depois com Adriano. Quando Roberto imaginar Fábio, logo em seguida imaginará Adriano. Com isso, percebemos também que se sucedem o tempo, né, nesse processo imaginativo. E com isso podemos vislumbrar mais ou menos como se dá o afeto da memória. Mas aqui não busco muito explicitar como acontece o afeto da memória. Então, por si só, eu vou tomar como necessário aqui como se ocorre o processo de imaginação para podermos, né, entrar na noção da ideia-afecção. Então, ao mesmo tempo que o processo dinâmico está acontecendo num movimento vívido das interações entre encontros de corpos, não poderíamos deixar de lado a produção de afetos, que dele se originam e com a produção do afeto, sendo de alegria ou de tristeza, não está limitada apenas a interações que acontecem quando simplesmente o corpo é afetado por outro, mas também ele é determinado pela percepção mental, ou seja, na medida que meu corpo não está em contato com algum corpo exterior, ele tem a capacidade de imaginar e produzir determinado objeto ou determinado afeto. Portanto, está em jogo aqui o primado cronológico da ideia em relação ao afeto. Esse primado cronológico da ideia em relação ao afeto se constitui na medida que para amar um objeto ou odiar é necessário se ter uma ideia, na medida que a ideia representa de modo objetivo alguma coisa,
Ou seja, se a mente tem uma ideia do que é Pedro, na medida que ela imagina Pedro, poderá produzir tanto afeto de amor ou de ódio. Mas se a mente tem uma ideia confusa de Ana, quando ela imaginar a produção do afeto, vai ser indeterminado ou dar-se uma flutuação de ânimo. Mas é necessário ter em mente que uma não sobrepõe a outra, mas que são duas espécies distintas, que diferem em natureza, mas se encontram envolvidas, pois só desejamos algo ou amamos quando temos uma ideia a respeito do objeto, certo? Então, para eu amar ou odiar algo, eu tenho que ter uma ideia clara, né? E essa ideia clara eu formei através do próprio encontro de corpos, né? Que daí se originou tanto da imagem e da imaginação. O afeto se encontra na dimensão vívida do movimento dos encontros de corpos. Na medida que Ana encontra Pedro e tem um bom encontro, a potência de agir aumenta, porém, ao contrário, diminui ou é inibida. Cada encontro ou afecção que acontece entre um corpo exterior envolvendo outro corpo é produzido essa variação de potência, que pode tanto aumentar ou agir ou refrear, diminuir. Dessa forma, podemos pensar a vida como uma música que está sendo composta, arranjada, e nesse processo de criação, alguns encontros podem se conectar e produzir belas canções, outros produzem uma canção desarmonizada, desafinada, né? Com isso produzindo um mal-estar, um afeto de tristeza. Ao pensarmos nessa composição contínua dos encontros que se sucedem constantemente, podemos notar o aumento ou diminuição da potência de agir. Quando somos causas adequadas desses encontros, podemos agir, ou caso contrário, nossas ações são orientadas por uma paixão. E justamente o primeiro gênero do conhecimento, ou ideia-afecção, é quando o homem se encontra, né, conduzido, orientado por essas paixões que são geradas nos encontros. Nesse aspecto, Spinoza demonstra que não agimos de modo adequado, pois nos encontramos no primeiro gênero do conhecimento, refém a encontros aleatórios e as ideias que fazemos a respeito de um corpo, parte mais do estado do nosso corpo, de quando ele é envolvido por um corpo exterior. Construímos assim uma ideia, uma representação do que é causa de alegria ou causa de tristeza, porém não sabemos a causa, são consequências sem premissas.